o nosso entendimento venha a captar pela boca e instrumentalidade de Wellington, Pai. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fique atento, a palavra de Deus agora está com o Wellington. Amém. Muita responsabilidade sempre. Outro dia eu li alguém, um pregador muito famoso, ele dizia o seguinte, ele dizia que ele nunca teve medo, nunca tremeu, né, com questões do diabo, de espírito das trevas, mas que todas as vezes que ele subia para pregar, ele tremia. E eu entendo essa verdade, né? Dessa responsabilidade, é algo muito sério, a gente tem que fazer isso com temor e tremor diante de Deus. Então, às vezes, a gente treme um pouquinho até chegar no natural, né, de manter-se um equilíbrio para transmitir, não é uma palavra minha, né, porque a minha palavra não muda nada, e ela passa, mas a que não passa e a que muda é a palavra de Deus. Apenas somos instrumentos pelo qual Deus utiliza para que a palavra dele, né, venha nos proporcionar, venha produzir em nós vida, né, venha produzir em nós fé. É a palavra de Deus que muda. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Marcos capítulo 5. Olha que eu tenho mais ou menos uns 2 meses já estudando um pouco Marcos, esse capítulo. Do versículo 21 até o versículo 43, nós vamos estar lendo aí. Eu leio na versão NVI, Nova Versão Internacional. Que está sendo projetado, inclusive. Diz assim a palavra: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou no meu manto? Respondeu os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer.
Deus, é diante do Senhor, é diante do Deus que louvamos e que adoramos, que está aqui a tua palavra agora lida. Ajuda-me a poder expô-la de maneira compreensiva, nítida, com clareza, e que a revelação do teu Espírito. Fala conosco por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Todo o contexto desse texto que eu li, desses versículos de Marcos capítulo 5, nós nos deparamos com algumas histórias, alguns acontecimentos marcantes na história. A gente se depara com um Jesus que não é apenas o Jesus que veio ao mundo como um salvador, mas o Jesus, o fazedor de milagres, mas o Jesus que veio ao mundo como Senhor, como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, sobre qualquer circunstância, sobre céu e sobre terra. A gente vê aqui nesse texto, a partir do capítulo 4, a gente vê a história onde quando Jesus vai com seus discípulos e dá uma ordem aos discípulos para que eles passem para uma outra banda, e os discípulos obedecem, passam para uma outra banda e vem um vendaval, vem algo muito forte, vem algo incontrolável. Os discípulos se desesperam nessa caminhada com Jesus e gritam e clamam Jesus. Os discípulos viram para Jesus e falam: o Senhor não está se incomodando com essa situação? E Jesus simplesmente, eu imagino que Jesus não levantou assustado, não deu um pulo, não colocou as mãos na cabeça, mas diz que Jesus, diz o texto lá de Marcos capítulo 4, que Jesus chega diante daquilo que estava causando aquela agitação, daquilo que causou pânico no coração daqueles discípulos. Jesus chega diante do vento e do mar e diz: aquieta-vos, pare. Jesus chega sobre os fenômenos da natureza, porque não era uma coisa normal estar acontecendo aquele vendaval sobre os discípulos. E Jesus chega para que os discípulos que já andavam com Jesus, que já conheciam a Jesus, mas não tinham conhecimento ainda da autoridade de Jesus também sobre as forças da natureza. E os discípulos, é tanto que eles ficaram admirados, eles estavam já numa viagem com Jesus, eles se admiram e dizem assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E nessa caminhada, Jesus sai e nem desembarca direito. Sai de uma agitação de um mar e nem desembarca direito, se depara logo com um homem possesso, um homem endemoniado, um homem totalmente perdido, um homem totalmente com a vida descontrolada, porque estava sob o controle de demônios. A Bíblia diz que tinha uma legião, cerca de 3 a 6 mil espíritos dominava a vida daquele homem. Os discípulos nem acabaram de sair de um vendaval. Diz que quando vão chegando, já se depara logo com uma aflição, com um problema como este. Forças malignas. E Jesus expulsa os demônios daquele homem. Jesus manda que aqueles demônios, é uma história conhecida, diz que os demônios foram para os porcos, cerca de 2.000 porcos, e os porcos lançaram o despenhadeiro abaixo, e diz que aquele homem agora, as pessoas começaram a ver aquele homem que antes as cadeias não podiam segurar, estava sob o domínio das trevas, tinha uma força assim que incontrolável, ninguém podia deter a força daquele homem, mas era um homem que vivia totalmente rejeitado, maltratado, forças demoníacas controlando a mente, o coração daquele homem, a vida daquele homem, o corpo físico sofrendo, padecendo de todas as formas. E dizem que após Jesus ter expulsado os demônios, esse homem foi visto limpo, bem vestido e pregando a palavra de Deus. Foi visto transformado. Uma força mal controlando aquele homem. E a gente pensa que pode estar acontecendo coisas na nossa vida, que demônios estão regendo, estão dominando. Pode estar acontecendo situações que está de alguma forma, algumas ações de interferência demoníacas. Ações que você não tem um controle. Esse homem estava vivendo não é porque ele queria, mas é porque ele não tinha um controle. Tinha uma força maior controlando a vida dele. E precisava que uma força maior viesse para detê-lo, para expulsá-lo. O nosso irmão Fábio aqui leu a história do êxodo do povo de Moisés. Deixa o meu povo ir. Havia uma força de império, de domínio. Mas a Bíblia diz no final de toda essa história das pragas do Egito, que diz que o povo foi liberto para adorar a Deus, por causa da poderosa, da forte mão de Deus na vida do povo. Então deixa o meu povo ir. Houve libertação. O povo não podia adorar a Deus servindo a Faraó. O povo não podia adorar a Deus no Egito. Mas o povo começou a adorar a Deus
quando o povo foi liberto pelas mãos de Deus. Tem coisas que atormentam a nossa vida que é necessário ter uma intervenção, como na vida do homem, uma intervenção dos céus, uma intervenção divina. Talvez as pessoas não controlam, mas vivem mentindo. As pessoas não controlam uma série de coisas na vida, né? Mas vivem com calúnias, com vícios. Não se controla, vício de pornografia, adultério, embriaguez, contendas no lar, nas relações pessoais. Fique sabendo de uma coisa, queridos. Tudo que impede eu e você de sermos testemunhas de Jesus, tudo que de alguma forma trava, impede, porque esse homem estava sendo possesso por demônios e estava impedido de fazer o que começou a fazer depois que Jesus o libertou. E tudo que impede eu e você de louvar a Deus, de adorar a Deus, de ser testemunha de Jesus, é uma obra das trevas. É uma obra satânica. E Jesus vem para libertar, Jesus vem para curar. E assim como foi na vida daquele homem, pode acontecer com pessoas aqui nessa noite. Pessoas que não conseguem se controlar, pessoas que estão dominadas por algum tipo de vício, por alguma questão familiar, por coisas que ele não sabe de onde veio, não sabe de onde vai, mas que é um domínio, que não consegue controlar. Eu quero dizer para você que nessa noite Jesus liberta você. E chegando ao texto que eu fiz a leitura, onde conta, são duas histórias. Uma Lucas pregou aqui a semana passada. Lucas falou sobre a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, a mulher que sofria há 12 anos com a hemorragia. E nesse mesmo texto lido, tem uma história também que está envolvida. A mulher apareceu na história, mas o primeiro pedido foi de Jairo, é nele que eu quero me ater. O primeiro pedido foi o pedido de Jairo. Jairo vai até Jesus. Nós começamos a ler o texto que Jairo vai até Jesus. E Jairo vai com uma demanda, a filha dele. A filha de Jairo tem 12 anos de idade. Em Lucas 8:42 descreve isso, que não só era uma criança de 12 anos, mas era a filha única de Jairo. Quem é pai aqui pode se colocar nessa situação da agonia, da angústia, de sair de casa correndo e de ter buscado todos os recursos possíveis, porque Jairo era um homem influente, Jairo era um chefe da sinagoga, era um líder religioso, era um homem que estava acostumado a tomar conta das coisas dos cultos, a ler a palavra, a ler o salmo, a ler os profetas. Jairo era aquele homem que estava ali com um compromisso, e Jairo agora se vê apertado. Jairo tinha recursos financeiros, Jairo tinha tudo, e Jairo se vê apertado. A única filha de Jairo adoece, e é uma doença que não é uma doença comum, não é um espirro ou uma dor de garganta, não diz que tipo de doença é, mas é uma doença que levaria à morte, e Jairo se desespera. Jairo se desespera e Jairo vai até Jesus. E Jairo se humilha diante de Jesus, e Jairo se expõe diante de Jesus. Imagine Jairo agora, chefe da sinagoga, mestre, aquele lá, ele agora está diante de Jesus ali de joelho, e o povo está vendo. E o povo que está vendo é o povo que já está preparando, já estavam se preparando para quê? Já estavam preparando para prender Jesus, para mandar Jesus embora, dar qualquer... Jesus não era aceito naquela região, Jesus não era aceito ali. E Jairo está ali agora, se submetendo a tudo isso, quebrando essas barreiras, quebrando a barreira do medo. Mas algo interessante nesse texto, fique atento à leitura da Bíblia. No capítulo 5, no verso 24. Começa dizendo, só a primeira parte do versículo. Jesus foi com ele. E isso mudou a história. Jesus foi com ele. Mas na caminhada acontece algo, um imprevisto. Jairo suplica a Jesus, Jairo pede, clama a Jesus, e Jesus vai com Jairo. Jesus diz, eu vou para a sua casa. Jesus segue com Jairo, só que acontece um imprevisto. Diz que quando Jesus vai andando, se comprimia, muita gente ouvindo Jesus falar, diz que surge uma mulher com um problema, com hemorragia, uma mulher do fluxo de sangue. E a história, como nós ouvimos a semana passada, diz que a mulher, ela tinha no seu coração que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, e isso acontece. Ela toca em Jesus, Jesus diz, de mim saiu o poder, alguém me tocou, os discípulos questionam, como tanta gente, mas algo diferente. E aí, a mulher vai toda trêmula diante de Jesus, e Jesus fala, curou. Agora, eu como pai, você aqui sentado nessa noite, imagine você.
Jairo vai diante de Jesus com um pedido de urgência. E Jesus para na caminhada para socorrer uma mulher. Imagina o coração de Jairo. Minha filha está morrendo. Senhor, não dá para ser outra hora, não? Senhor, é minha filha, está morrendo. Eu imagino que Jairo também pensou igual os discípulos lá, quando estava tendo o vendaval. O Senhor não se importa comigo. O Senhor parou agora para uma mulher que não tem nem nome, uma mulher desconhecida. E Jairo poderia até dizer, mas eu sou Jairo. É minha filha. E Jairo para. E Jesus para na caminhada. E Jesus interrompe a sua caminhada. Eu fiquei pensando em Jairo, como se sentiu naquele momento. Aí Jairo presenciou a cura da mulher, sem nome, para depois presenciar a ressurreição da filha. Jairo presenciou um milagre na vida de uma mulher que 12 anos vivia com aquela enfermidade, ou seja, 12 anos morrendo aos poucos, para depois presenciar a ressurreição da filha, com 12 anos também de vida. Jesus não estava ali naquele momento lidando com a questão da enfermidade da mulher apenas. Jesus estava lidando com o coração de Jairo. Jesus não estava simplesmente lidando agora com a cura da mulher hemorrágica, mas Jesus estava dizendo, está vendo aí, Jairo? A mulher hemorrágica foi curada. 12 anos com um problema. Estava mandando Jairo, presta atenção, Jairo, estou fazendo coisas. Nenhuma situação em minhas mãos está perdida, Jairo. Como se Jesus... Nenhuma situação em minhas mãos está perdida. Jesus vira assim, viu a mulher? Talvez você está aqui com algumas situações e você ouve testemunho, vê o Mateus testemunhar, vê a Marina testemunhar, e você está com uma situação semelhante ou pior. Jesus está dizendo para você, está vendo, Fernando? Nenhuma situação nas minhas mãos está perdida. Vida que segue. Deixa eu ir com você? Deixa eu seguir com você? Deixa eu continuar a caminhada? E diz que Jairo continua a caminhada. Jairo apenas está vendo os milagres acontecer, mas o que ele sonha, o que ele quer, ainda não aconteceu. Mas ele está lutando diante de tudo isso. Ele está caminhando diante de tudo isso. E vem uma palavra. Diz que o pessoal da sinagoga com ele, vem os mestres lá, os líderes, e chama Jairo e diz, Jairo, não tem uma boa notícia, cara, para dar para você. Não tem uma notícia muito boa, não. No verso 35, vem uma palavra de desistência para ele. A menina morreu. Não incomodem mais o mestre. Ou seja, não incomode. Mas eles não sabem, o que talvez você aqui nessa noite também não sabe, que a nossa dor não incomoda Jesus, mas move Jesus a curá-lo. Para ele, não adiantava mais Jairo questionar mais nada. E eu penso aqui, talvez para Jairo também era momento, assim como eu e você tomamos na nossa vida, por decisão de lógica, pelo que estamos vendo e até pelo que já falaram. Não tem mais jeito. Esse assunto não vai mais mudar, essa história não vai mais mudar. E começa a aceitar, e Jairo ouviu, e talvez ele deveria pensar, Jesus, não precisa ir mais na minha casa, não. Eu já presenciei milagres. Eu já vi coisas grandes, eu sei que tu é Deus, mas deixa, eu vou voltar para casa, e lá em casa agora tem luto, lá em casa agora tem choro. Porque os amigos de Jairo vieram buscar a Jairo para o enterro. Vieram buscar ele para sepultar a filha. Jairo poderia ter desistido, mas prosseguiu levando Jesus para casa. E vem uma palavra diferente. A palavra que veio é a palavra que liberta, que cura a minha vida e a sua vida nessa noite. Quando eles começam a conversar, diz que Jesus vira para Jairo e diz, tão somente crê. Mas Senhor, a menina morreu. Apenas crê. Não escute outras vozes, mesmo que seja do seu coração. Tão somente creia. Qual é a opção, Senhor? Tão somente crê. E Jairo decide caminhar com Jesus, mesmo que a filha tivesse morrido. Ele decide levar Jesus para casa, mesmo que a filha tivesse morrido. E eu penso que Jairo agora, para ele, é mais importante voltar para casa com Jesus que ter que enfrentar o luto sozinho. É mais importante que Jesus vá com ele para casa do que ele ir sozinho enfrentar o luto. Porque o luto dói, e dói muito, principalmente de pessoas que nós amamos. Dói. Mas enfrentar situações
de luto, por exemplo, de dor, ou qualquer outra situação sem Jesus, enfrentar qualquer coisa é desesperador. Diz que quando Jesus chegou na casa, como é que as pessoas estavam? Alvoroçadas, tristes, gritando. Alguns sepultamentos que porventura nós vamos. Não há uma esperança, não há vida, e é necessário que chegue vida para colocar equilíbrio naquele lugar. E na casa de Jairo, assim como na minha e na sua, estava faltando chegar Jesus naquele lugar. Estava faltando chegar alguém que colocasse equilíbrio naquela situação. E Jairo insiste em levar Jesus para casa. Quando todos falarem para você que não tem jeito, querido, esse é o melhor momento, é o momento do milagre. Quando tem jeito, não é milagre, é sacrifício próprio. Quando não tem jeito, é intervenção divina. Então você está vivendo o melhor momento da sua vida. Aleluia, é o melhor momento da sua vida. Quando Jesus chega, diz que quando Jesus chegou naquela casa, versículo 41, que Jesus conversa com seus discípulos, entra com seus discípulos, chama o pai, chama a mãe da menina, e diz que Jesus tomou a menina pela mão, e disse, Talita cumi, levanta-te, e disse que a menina levantou, mas a palavra dada anteriormente foi que a menina estava morta. E Jesus entra e diz, a menina não está morta, mas dorme. Não é o que você está vendo, é o que ele fala que é. Não é até o que você acredita, nem como você acredita, é como Jesus diz que vai ser as coisas. Eu recebi essa palavra para o meu coração cerca de 40 dias, 50 dias, não me recordo especificamente. Quando em conflitos com a minha vida, quando em tristeza em relação a um aspecto de uma situação de uma filha minha. E eu muito triste, choroso e quase que de luto. E a palavra que veio ao meu coração foi essa. A menina não está morta, mas dorme. Apenas creia. Eu recebi essa palavra para a minha vida. Eu recebi essa palavra para uma situação sobre a minha filha. A menina não está morta, mas dorme. E eu acredito piamente na intervenção de Deus na vida da minha filha. A morte não tem a última palavra. E Jesus fala com a menina na linguagem que a menina conhece. Ele fala em aramaico. E a menina com 12 anos, ela já estava ali estudando, ela já sabia o aramaico. Então, Talita cumi, Jesus está falando uma linguagem que ela entende. Assim como ele fala comigo e com você nessa noite, Jesus não fala uma linguagem diferente. Jesus fala uma linguagem que você entende. Ele vai direto no seu problema. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que Jesus é o Senhor sobre a morte. A morte não pôde detê-lo. O pastor Nilo disse isso aqui quando estava ministrando aqui. A morte não pôde detê-lo. E só aquele que venceu a morte pode nos dar vida. Mas ninguém pode nos dar vida. E eu paro em algumas perguntas aqui. Como está a minha vida hoje? Como está a sua vida hoje? Jairo, assim como eu e você, como pai, os sinais de morte apareceram na casa de Jairo. É bem possível que já tinha outros sinais. Mas Jairo era um homem muito ocupado, talvez não tinha tempo de estar vendo as coisas acontecendo dentro de casa, como eu, como você. Talvez a gente está na correria e não está percebendo os sinais, e Jairo foi atrás de Jesus que havia um sinal, uma dor, uma doença. A dor, de algum ponto, ela é benéfica, porque a dor, ela sempre vai apontar que tem alguma coisa errada na nossa vida. E aí é que entra os exames, aí é que entra as análises para descobrir o que realmente foi a causa daquela dor. Mas às vezes a gente não percebe, a gente está tão assim sensível às coisas, que as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa, os nossos filhos estão fazendo tudo. É necessário vir uma questão mais grave, uma situação mais assim, de maneira mais assustadora, que lhe balança todo, que lhe treme todo, para você correr para Jesus. Mas o bom de Jairo, o bom da minha vida, o bom da sua vida, é termos a oportunidade, o entendimento de correr apenas para aquele que pode resolver todas as coisas, de nos curvar como se curvou Jairo diante dele, se prostrar diante dele e deixar nas mãos dele toda a questão a ser resolvida. Faça como Jairo nessa noite. Tem choro e tristeza na sua casa, tem dor. Venha até Jesus e Ele irá com você. Jairo não voltou para casa sozinho, também você não vai voltar. Venha para Jesus.
Hoje Jesus toma sobre as mãos dele toda a causa de desesperança em sua vida, todas. Talvez você não tenha uma criança em casa doente, mas talvez você tenha um casamento à beira de um divórcio. Talvez você tenha uma filha ou um filho longe dos caminhos do Senhor. Uma doença com diagnósticos termináveis. Finanças descontroladas, muitas dívidas. Presa ao pecado da pornografia e outras mais. Não se consegue firmar-se em Jesus, sempre se afastando ao ponto de não ter mais esperança. Eu estou perdido, estou descontrolado. As pessoas já disseram realmente que não tem jeito. Mas mais uma vez eu digo para você, ouça a voz de Jesus. Não tenha medo, tão somente creia. Essa situação não acabou. Ela não está morta, mas dorme. A situação não é o fim, a última palavra é a de Deus. Jesus é Senhor, nos céus e na terra. A Bíblia diz que a morte de Jesus na cruz, ela teve um preço e ela teve um propósito. Ela teve um preço e teve um propósito. E Deus diz lá em Filipenses, o último texto, apenas esse texto eu vou ler e vou encerrar a mensagem. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Sobre os fenômenos da natureza, sobre as forças maléficas, sobre as enfermidades, sobre a morte. Jesus é o Senhor. E em Filipenses 2, o verso 5 a seguir diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, esse é o preço, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não ficará ninguém sem confessar. Debaixo da terra, até os que foram sem confessar, vão se curvar, vão se dobrar diante dele. Toda língua confessa. Há um preço, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Esse foi o preço. Há um propósito, que você se renda a ele. Se curve. Reconheçam ele como Senhor. Não Senhor das situações e das circunstâncias, mas Senhor da sua vida. O Senhor sobre a morte pode ser Senhor sobre a nossa vida. Deus sabe como você veio aqui nessa noite. Deus sabe como você ouviu essa palavra nessa noite. Deus sabe quem está governando as coisas na sua vida nessa noite. E Ele convida você para render-se a Ele nessa noite. Ele convida você para que toda e qualquer situação que você esteja vivendo nessa noite, qualquer uma, qualquer situação, todas elas, assim como Ele fez com aquela menina de Jairo, diz a Bíblia que tomou-o pela mão, que você traga nessa noite. Se você está tentando dominar a sua vida e decidir sobre as coisas sem Jesus, você não vai chegar lá. Mas eu convido você nessa noite, antes de entregar coisas para Jesus, situações difíceis para Jesus, você entregar sua vida para Jesus, a você se lançar nas mãos dele, e Jesus tomar você pelas mãos. Eu convido você, pai, você mãe, você filho, nessa noite, assim como Jairo, a não voltar para casa sozinho. A ver em Jesus alguém que você precisa na sua casa.
Independente que as circunstâncias lá não tivessem mudado, Jairo levou Jesus para casa. Independente dos resultados, a notícia era: a menina morreu. Mas mesmo assim, siga com Jesus. Convido você a se colocar de pé nesse momento. Eu não mereço. Ao passo que você estiver ouvindo essa canção, sai do seu lugar. Eu não sou digno. Diga: Senhor, toma sobre as tuas mãos. Perdão, do que Traga tudo debaixo da autoridade de Jesus. Sua casa, seu casamento, sua família. Aquilo que você se sente como escravo. Todo problema, Jesus toma pela mão, assim como tomou aquela menina e disse: Talita cumi. Saia do seu lugar. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Venha não você, mereço. sai do seu lugar. Eu não mereço. Assim como Jairo, venha, saia do seu lugar. Amor, saia da sua posição. eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Jesus é o Senhor. Filho do homem, me libertou. Aleluia. Verdadeiramente, posso erguer. Você que é livre, erga suas mãos aos céus. Adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Voz e adorar, Jesus que é o Senhor. levantar a Aleluia. minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, eu sou livre. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, eu sou livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo de Deus está aqui, libertando vida de pessoas nessa noite. Somos livres por causa da graça, da misericórdia e da tua bondade, Senhor. Não cessaremos de declarar que Jesus é o Senhor. É aquele que reina, que governa. E aqui, Senhor, nessa noite, essas pessoas vêm reconhecendo esta verdade diante de Ti mais uma vez. Vem, Senhor, te clamando assim como clamou Jairo: vai até minha casa, cuida da minha filhinha, cuida da minha família. Insistiu diante do Senhor, se curvou diante de Ti, se humilhou. Esses vêm aqui à frente nessa noite, Senhor, com a mesma atitude de rendição, de entrega, de quebrantamento, crendo que não vão voltar para casa sozinho, crendo que a demanda que vive em casa já foi cessada. Há uma palavra de cura, há uma palavra de libertação para a sua vida nessa noite. Ele libertou
libertou, Ele venceu a morte. Pai bendito, ó Senhor, verdadeiramente Tu levaste sobre si todas as doenças e nós acreditamos. Então, se tem pessoas doentes nessa noite aqui nesse lugar, se tem pessoas aqui à frente com uma enfermidade, Senhor, que já vem há muito tempo sofrendo com isso, haja o toque de Deus agora nessa vida. Haja o toque da cura agora nesta hora, Pai. A Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. O Teu Espírito Santo faz aquilo que nós não planejamos, faz o que nós não queremos e não sabemos. É o Senhor quem governa, é o Senhor quem reina. O Senhor é Senhor do tempo, o Senhor é Senhor de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que está as Tuas mãos esteja estendida agora sobre cada vida, sobre cada um destes que estão aqui na frente agora, sobre cada um destes que ficou lá no seu lugar, Senhor, de alguma forma encontrando alguma dificuldade para se levantar. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor governa, o Senhor tem propósito na vida de cada um. Eu abençoo a vida dessas pessoas, Pai. Abençoa, ó Deus, a vida deles, seja quebrado todo o mal, toda aliança com as trevas, todo o pacto, tudo aquilo que até que perturbou. Abençoa com saúde, com prosperidade, com vida em paz, em comunhão com o Senhor. Aleluia. Nós prosseguimos adorando, levantando as mãos e adorar. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Você pode voltar e declarar: sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, eu sempre o adorarei. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, Senhor Jesus, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, eu sou livre. A graça e a paz do Senhor siga a sua vida, esteja com você todos os dias, né? Que você tenha uma boa semana, uma semana próspera, uma semana de paz, uma semana de comunhão com Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Cumprimente uns aos outros aí.